Se tem uma reclamação que é recorrente entre os alunos que começam a se aprofundar no inglês, é a dificuldade de armazenar as palavras aí no cérebro. Todo mundo fala, ai, teacher, eu até entendi, mas depois, a hora que eu fui estudar, a hora que eu fui usar, eu já não consegui. Se esse é o seu problema também, fique aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar técnicas para memorizar o maior número de palavras possíveis em até um dia. Ok? Eu sou a Tati Souza, a sua teacher, e esse é o canal Inglês da Tati, que te traz dicas e direcionamento para se aprofundar no inglês de uma vez por todas. Eu sou a Tati Souza, professora de inglês. Olha só, todos os alunos, ou a maior parte dos alunos, reclama: teacher, como memorizar palavras em inglês? Quando eu vejo a palavra, eu até entendo, mas depois, quando eu vou usar, aquilo não faz sentido nenhum na minha cabeça. E aí, sempre tem técnicas, direcionamentos que levam esses alunos a entenderem como absorver o sentido das palavras e aquilo fazer sentido na nossa vida. A gente vai conseguir usar uma palavra com naturalidade quando aquilo fizer sentido na nossa vida. Então, a primeira técnica que eu vou te ensinar é: faça uma frase curta e que faça sentido para você. Como assim? Vamos imaginar que você aprendeu a palavrinha cheese, que é queijo. Eu, Tati, não como queijo. Então, qual seria a frase referência, a frase curta que faz sentido que eu usaria com a palavrinha cheese? I don't eat cheese. Eu não como queijo. É uma frase curta, eu já sei I don't eat, eu não como, e eu acrescentei ali cheese. Essa frase ficou pequena e é real. Ela é uma frase que faz sentido. Quando eu uso essa técnica, eu estou ajudando, eu estou possibilitando com que o meu cérebro memorize com mais facilidade aquele novo vocábulo. Então, essa é, sem dúvida, a primeira técnica que você precisa incluir aí na sua rotina, tá bom? Segunda técnica, quando você aprendeu, adquiriu um novo vocábulo, você precisa explorar aquela palavra em todas as possibilidades dela. Por exemplo, vou dar uma palavrinha aqui que a gente sempre aprende nas primeiras lições de inglês: water. Water é a palavrinha água, ok? Porém, to water é o verbo aguar. Então, você pode colocar I drink water every day. Eu bebo água todos os dias. Ou I need to drink more water. Eu preciso beber mais água. Ou você pode colocar My mom waters the plants in the morning. A minha mãe agua as plantas de manhã. Lembra que eu falei? Frase curta que seja verdadeira de acordo com a sua rotina. Então, se lá na sua casa, quem faz esse processo aí de aguar as plantas é a sua mãe no período da manhã, essa frase que eu fiz aqui agora serve para você também. Se a sua realidade é outra, você vai escrever aí outra coisa que traga para o seu cérebro a possibilidade de guardar, de entender que o water também pode ser usado como verbo, como uma ação. Terceira técnica é relacionar palavras que são parecidas no idioma. Tem um sufixo, gente, ele é assim, mamão com açúcar, ele é um presente linguístico aí pra gente. Palavrinhas que terminam em "on", por exemplo, civilization, communication, elas tendem a ser muito parecidas no português, no francês, no espanhol, no italiano, em diversas línguas. Então, quando você entrar em contato com essas palavras, automaticamente você vai relacioná-las com a palavra da língua que você está estudando. No nosso caso aqui, o inglês, ok? Civilization, communication, ambition, promotion, todas elas são parecidas com o português e também com várias outras línguas que a gente usa, tá bom? Que a gente tem mais contato, eu quero dizer. E aí, eu já vou incluir a quarta técnica, né? Que pode ser também relacionada a essa terceira.
palavras que são escritas do mesmo jeito, mas você vai fazer ali um esforço, um intonation, para ficar mais parecido ou para ficar em inglês, né? Para a pronúncia ser uma pronúncia da língua inglesa. Por exemplo, internet, 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 hamburger, hamburger, caramel, caramel. São palavras que quando eu olho escrita lá no meu livro, no meu PDF, no meu material de apoio, eu posso até pensar, nossa, é igual ao português. Sim, a escrita é igual ao português, porém, eu vou fazer a intonation, a pronunciation mais próxima possível da pronúncia lá da língua inglesa, que é o nosso objetivo, ok? E por último, eu também sugiro, né, para os meus alunos, essa técnica, gente, ela é muito gostosa, principalmente para aqueles que se envolvem mais com o estudo da língua, né? Quando você aprende uma palavra nova, digite essa palavra lá no Google Imagens. O Google Imagens, o Google em geral, né? Mas o Google Imagens, ele é uma ferramenta incrível para quem está aprendendo línguas. Por quê? Você digita lá uma palavra e você vai descobrir novos significados ou possibilidades de uso para aquela palavra. Por exemplo, fire. Fire é fogo, ok? Fire é fogo. Mas fire também é um verbo demitir. Então, se você vai lá no Google Imagens, você vai ver lá algumas possibilidades, né? De figuras que não têm fogo. Aí você fala, nossa, por que será que fire está aqui se não tem nenhum fogo nessa imagem? E aí você vai pesquisar e vai entender que fire também é o verbo demitir. E dica bônus, o que eu posso dizer para você? É a primeira dica, né? A primeira técnica, estratégia que eu falei para vocês, fazer frases curtas que fazem sentido com a sua vida, é, sem sombra de dúvidas, a mais importante e a mais estratégica. Todas as outras vão combinar, né? Elas vão potencializar essa primeira técnica, tá bom? Outra coisa, tenha uma rede de apoio, uma rede de palavras que sejam confortáveis para você. Que palavras são essas? Normalmente aquelas primeiras que a gente aprende quando começa a estudar inglês. Need, love, want, have, buy, sell, car, house, as cores, os pronomes, palavras que são muito comuns e muito usadas a todo tempo na língua. Tenha essas palavras de fácil acesso. Faça com que elas sejam confortáveis para o seu cérebro usar. Gente, tá tudo aqui, ó, no nosso comando para o cérebro. Quando eu mando a instrução aqui para o meu cérebro, preciso falar quero em inglês, o verbo want, a palavrinha want, tem que estar aqui, ó, muito fácil para ele pegar e usar. Como que eu faço com que essa palavra esteja de fácil acesso? Primeiro, usando muito, mas para começar, tendo aí essas frases pequenas que fazem sentido com a minha vida como apoio. E aí eu vou fazer isso com essas palavras mais recorrentes da língua. E só com isso, gente, eu posso garantir para vocês, vocês já vão estar dominando aí 50, 45% da língua. O que vem depois disso é adaptação, melhoria, é lapidação, ok? Mas se comunicar basicamente em inglês, você já estará fazendo. Gostou dessas técnicas? Já deixa aqui para mim no comentário qual é a técnica que você vai começar hoje mesmo e já se inscreve aqui no sininho para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente, segunda-feira às 20 horas, para você melhorar o seu inglês de uma vez por todas.